Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, também os que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos em pleno tempo pascal e não devemos nos cansar de anunciar uma verdade fundamental, aliás, uma verdade fundante. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve morto, passou pela morte e ora encontra-se vivo, ressuscitado. A maior de todas as verdades do cristianismo é a ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos no tempo propício para intensificarmos esta convicção e este anúncio. Jesus ressuscitou. Estamos, portanto, amados irmãos e irmãs, no tempo do fortalecimento do que é essencial. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não existiríamos. Não existiria uma comunidade de fé. Não existiria a igreja. Nós seríamos os mais tristes de todos, se Cristo tivesse ficado pregado na cruz. Mas nós cremos na sua ressurreição. Por isso, devemos anunciar sempre, não somente com as nossas palavras, mas sobretudo com a nossa vida, o rosto do Cristo ressuscitado precisa resplandecer no nosso rosto. O salmo deste domingo é belíssimo. Nós cantávamos: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar. Em cada um de nós deve brilhar o rosto do ressuscitado, do Cristo vivo. Cada cristão deve exprimir a verdade que traz no coração, de que o Senhor de fato ressuscitou. Então, durante o tempo pascal, nós vamos amadurecendo, crescendo, vamos dando passos, vamos intensificando a nossa fé. E o contato com a Escritura é fundamental. É fundamental. É pela Escritura que nós chegamos à afirmação de que Cristo ressuscitou. Pelo caminho da Escritura. Agora, vejam, este caminho não é feito somente a partir do nosso intelecto. Não é feito apenas com as nossas capacidades humanas. Aí entra a graça de Deus, a intervenção do Espírito Santo. No Evangelho, Jesus abre a inteligência dos discípulos para dizer que a fé no ressuscitado nasce de uma ação divina em nós. Ele age em nós, o Senhor age em cada um de nós, através do seu Espírito, abrindo a nossa inteligência. E com a inteligência, portanto, aberta, disposta, com o nosso coração aberto, nós vamos então, conhecendo a Escritura, entendendo a palavra, chegando à fé pascal. Toda a palavra, não podemos esquecer disso, toda a Escritura fala de uma única pessoa. Jesus é o grande amém de toda a Escritura. Então, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Ele está no centro, no coração da palavra. Portanto, o seu sofrimento foi profetizado, mas a sua vitória também.
A sua vitória está fundamentada nas Escrituras. Por isso, com a inteligência aberta, investigando as Escrituras, nós chegamos à afirmação de que, de fato, o Senhor está vivo. Isso é muito importante, porque não basta visitar o túmulo aberto. Antes é preciso visitar a palavra. É a palavra que garante que o Cristo de fato está ressuscitado. É a Escritura que garante isso. Muitos visitam o túmulo do Senhor em Jerusalém. Com certeza, um dos lugares mais visitados do mundo. Para Jerusalém, para o túmulo de Jesus, correm centenas, milhares de pessoas. Mas interessante, nem todos os que visitam o túmulo afirmam que ele ressuscitou. Alguns visitam por curiosidade, alguns visitam por lazer, alguns visitam por questões históricas, turísticas. Então, não é suficiente ir e perceber que o túmulo está aberto. É preciso ir à Escritura. É preciso deixar que a luz do ressuscitado de fato chegue até nós. Penetre o nosso coração, ilumine a nossa alma. A fé no ressuscitado não é obra da comunidade. Isso é muito importante. Não é a comunidade que chega por ela mesma a afirmar que Jesus ressuscitou. Como os discípulos chegam a esta fé? Já dizia, pela Escritura, pela ação do Espírito Santo, mas também pelo contato com o Cristo vivo. Os discípulos, como nós percebemos aqui no Evangelho de Lucas, os discípulos não esperavam muita coisa. Ou não esperavam nada depois da cruz. Aliás, pelo texto bíblico, parece que os discípulos continuaram pregados na cruz, enquanto o Senhor estava ressuscitado. Então, a fé no ressuscitado nasce também quando ele, o Cristo, o vivente, se apresenta. A comunidade, inclusive, fica com medo, assustada, porque não aguardava, não esperava. Então, é Jesus que chega. É o Cristo ressuscitado que se mostra. É muito importante também dizer isso, porque alguns podem afirmar que Jesus continua vivo porque é lembrado, é recordado pela igreja. Alguns podem afirmar a ressurreição de Jesus é uma ideia fabricada pelos seus discípulos, que perceberam que a missão de Jesus não encerraria na cruz. Alguns podem afirmar isso, de que a ressurreição é algo construído por nós. Mas o texto que está aqui diante de nós diz que não. É uma prova de que a ressurreição é um fato revelado. É Deus que se apresenta, é o ressuscitado que aparece. Não é a comunidade que vai ali juntando os pedacinhos de tudo e chega a essa conclusão. Não é. É o próprio Cristo que se apresenta. E vejam aqui a insistência de Lucas, mostrando Jesus com a sua humanidade. Ele não é um fantasma, ele não é uma energia, ele não é uma força que está ali, que é percebida pelos apóstolos. Vejam, alguns podem falar isso. Os apóstolos perceberam uma energia diferente, é o Cristo ressuscitado. Alguns podem afirmar isso, mas Lucas aqui é enfático.
O Cristo ressuscitado não é uma força, não é uma energia, não é um fantasma. Um fantasma não existe, mas assusta. Jesus não é um fantasma. Ele ressuscitou. E na ressurreição de Jesus está a nossa humanidade. Ele ressuscitou e a ressurreição de Jesus engloba, portanto, o Cristo por inteiro, a sua totalidade. Então, é o Cristo total, inteiro, não é somente a sua alma, é a sua alma, o seu corpo que está ali diante dos discípulos. E os discípulos podem tocar, podem perceber. E Jesus mostra as marcas dos pregos, das mãos, dos pés. Isso é bonito, que a identificação de Jesus não vem pelo rosto. Eu dizia isso nas outras homilias. Os discípulos não identificam Jesus pelo rosto. Os discípulos identificam o Senhor pelas chagas, pelo amor, pelo modo como o Senhor nos amou. É vendo as chagas, é vendo o lado perfurado que os discípulos então percebem que é Jesus. Jesus então mostra-se e faz questão até de comer um pedaço de peixe assado. Há algo mais humano do que isso? Comer. Então vejam a insistência. O Cristo ressuscitado é o Cristo total. Possui um corpo, claro, glorioso, sim, mas um corpo. Não é somente a alma que ressuscita, mas a alma, o corpo, o Cristo por inteiro. É essa a insistência aqui de Lucas. Bonito, e com isso eu encerro, é que outros que se encontraram com Jesus contaram a experiência que tiveram. Esta aparição de Jesus acontece no primeiro dia da semana, no dia de Páscoa. E acontece logo depois daquele episódio bonito com os discípulos de Emaús. Logo no início, Lucas diz que os dois discípulos contaram aos apóstolos e a alguns discípulos o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. O Papa Francisco hoje, quem assistiu a sua oração, o Papa Francisco hoje se deteve nisso daqui, a comunicação da experiência do encontro com o ressuscitado. Todos nós, em algum momento, nos encontramos com o Cristo ressuscitado. Se a gente verifica a nossa história, se a gente faz uma anamnese, se a gente ler com profundidade a nossa vida, a gente vai perceber que em algum momento o ressuscitado se aproximou de nós. Em algum momento o nosso coração ardeu. Em algum momento nós o vimos, o tocamos, o percebemos. Em algum momento. Então, essa experiência com o ressuscitado, ela deve sim ser comunicada, como fizeram os discípulos de Emaús. Eles se encontraram com o Senhor no caminho, reconheceram o Senhor no partir do pão, e depois dessa experiência correram para Jerusalém, não ficaram em Emaús, venceram o cansaço, a fadiga, voltaram para Jerusalém e ali foram contar tudo, comunicar. Isso é muito importante para a igreja. A igreja, aliás, vive disso, da comunicação, da experiência de um encontro com o Cristo ressuscitado. Então, a igreja não propaga teologia simplesmente. A igreja não tem um discurso feito para convencer. A igreja tem uma experiência a ser comunicada. Gravem isso. A igreja é detentora de uma experiência. Daí o testemunho. Nós somos testemunhas de uma experiência feita, de encontro com Cristo ressuscitado. Então, a igreja não tem uma teoria para anunciar, uma ideia simplesmente, não, uma ideologia, não. A igreja tem uma experiência. Por isso que nas nossas palavras precisam estar a nossa experiência de encontro com Cristo ressuscitado. E a experiência toca tudo, não só o intelecto.
mas os nossos sentidos, o nosso coração. Uma experiência que transforma, que muda, que dá sentido a tudo, que torna tudo claro. Então, é isso que nós precisamos comunicar, como fez Pedro na primeira leitura. Comunicou com ímpeto, com determinação, aquilo que experimentou. Comunicou, sem medo nenhum. Que a nossa experiência com Cristo vivo ressuscitado seja fortalecida, ampliada neste tempo pascal. E que nós tenhamos a coragem, a ousadia, o compromisso de comunicar ao mundo de hoje, às pessoas mais próximas, a experiência que nós fizemos de encontro com Cristo, que não está no sepulcro, mas está entre nós, presidindo a nossa vida, presidindo a nossa comunidade de fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.